paz, povo de Deus, estamos aqui para o quarto podcast e hoje temos comigo a nossa ilustre convidada, a nossa missionária irmã Adriana. Seja bem-vinda, Varô, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma grande honra estar aqui hoje comigo. Glória a Deus. Amém. A honra é minha, né? Primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade de glorificar o Senhor através da minha vida, né? E que seja para abençoar a vida de todos nós, né? Não somente as pessoas que vão ouvir, que vão receber, mas a nós também, porque Deus fala diretamente conosco também, né? Sempre que a gente conta um testemunho, sempre que a gente vem falar da palavra, do amor de Deus, do que Ele tem feito para nós, isso nos edifica ainda mais, né? Glória a Deus, Vaso. Vaso, então, para nós começarmos, conta um pouco para nós como foi a sua infância. Então, minha infância eu acho que foi igual a várias pessoas no normal. Normal que eu digo eu cresci num lar cristão católico, né? Então, a maioria das pessoas cresceram num lar cristão católico. E eu, 8 anos ou 9 anos talvez, uma vizinha da minha avó, ela ouvia louvores, ela tinha Bíblia, e aquilo ali me chamava a atenção, né? E eu sempre tive o desejo de saber o que era aquilo ali, e aquilo ali me trazia paz, né? Eu sempre, quase todos os dias, a gente não tinha, naquela época não tinha televisão em casa, Sim. Então a gente sempre ia para casa dela, que tinha criança lá. Ela vivia porta a porta com a minha avó, e era aquelas portas, aquelas casas que tinha aquelas portas de madeira, que era em cima abria e embaixo ficava fechada. Ficava fechada, sim, sim. E aí a gente ficava ali na porta dela, e aí ela me chamava às vezes, e aí a gente ficava brincando, os filhos dela tinham boneca, eu não me lembro se eu tinha, eu acho que eu não tinha, mas a gente ficava brincando, ela ficava catando feijão e ouvindo a palavra e lendo, às vezes eu via, eu tenho uns flashes assim na minha mente de que eu via isso, e isso me trazia paz. E depois eu participei de um evento que aparentemente eu não tenho certeza, mas eu acho que era uma igreja, e eu via um piano, e aquilo ali me trazia assim uma curiosidade muito grande, tanto é que quando eu vi o piano, a primeira sensação que eu pude fazer foi abrir o piano e tocar ali. Eu passava o dedo ali pra ver como é que era. As pessoas quando viram que eu tava, né, já fazendo alguma coisa ali, alguma peripécia, aí já me tiraram dali, né, mas eu fiquei muito feliz, né, então aquele momento ali foi um momento assim muito importante para mim. A gente acha que às vezes uma criança, ela não está ainda, digamos assim, aprendendo da forma correta como um adulto, né, e a gente sabe que a gente passa por processos, e na vida de uma criança o processo vai ser muito importante. Posso até dizer que é primordial, né? É fundamental, porque quando ela se tornar adulta, né? Ou já quase adulta, ela vai desenvolver aquilo que ela aprendeu já na infância, né? São habilidades, são talentos, são dons que ela vai, né, trabalhando ali, sendo explorada sem ter muito entendimento, noção daquilo ali, né? Mas ela já vai sendo estimulada. Então, nesse sentido, eu fui dessa forma. E cresci nesse lar, fiz a primeira comunhão, como muitos, né, com certeza. E eu gostava de ir porque eu brincava muito, né? Eu era uma criança muito risonha, muito brincalhona, enfim. E depois dessa fase que eu fiz primeira comunhão e tudo, eu comecei a perceber que dentro da igreja eu não me sentia bem. Eu via aquelas imagens, eu achava aquilo muito estranho. E quando os que estavam também fazendo a primeira comunhão comigo, a gente conversava entre nós, e a gente tinha marcado de que tinha um dia que a gente tinha que se confessar com o padre. Eu ficava pensando e me perguntando o que é que eu vou falar para um padre. Isso é muito estranho. E eu com a cabeça ainda, né, de criança, eu pensava assim, falar algo para um humano não tem muito sentido. Eu vou falar para um humano, mas Deus é mais do que um padre, ele está representando ali, né, a Deus. Mas será que ele tem esse poder de me perdoar assim como Deus? Então isso eu já me perguntava, desde né? pequeno. Pois é. Então
passei por essa fase, não me senti bem, né? Mas eu prestei atenção que nessa época eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, uma criança espontânea. Então, quando tinha uma oportunidade de ir no púlpito para fazer alguma coisa, era comigo mesmo. Era ler, eu digo, tô lá para ler, vocês... E aí aquilo ali ia me despertando ainda mais. Com o passar do tempo, eu me distanciei, né? Porque a gente se mudou, teve várias situações que ocorreram, a gente foi morar no centro da cidade. Eu sou de Recife, para quem não sabe, Recife, Pernambuco. E lá eu tive uma parte também de uma infância que a gente sabe que, de alguma forma, hoje, principalmente as crianças têm sido despertadas muito cedo para o sexo, né? E num sentido que eu digo, um sentido assim, pornográfico. Às vezes a criança está ali dançando uma dança pornográfica, né, que mostra o corpo, que dança assim, e aquilo ali, ela não tem um sentido do que representa. E é algo que tá somente o adulto hoje vai ter entendimento, sim, mas a criança em si, ela não vai. Então, eu não sabia que existia, que tinha isso, né, mas eu, como sempre fui uma pessoa, uma criança bem, assim, livre, né, de brincar, de rir, de correr. Então, teve situações que eu passei por esses tipos de abuso, né? Que eu não levanto bandeira para isso, né? Eu acho que muitas, talvez a maioria das crianças, ou de muitas mulheres, ou meninos até, passaram por certos tipos de abuso, né? Físico, mental, de alguma forma, né? E a gente, claro, a gente relata isso não para trazer assim, coitada, ou que... Não, o sentido disso é para a gente crescer espiritualmente, crescer como pessoa, porque aquilo ali não deve tomar você, aquilo ali não deve te tirar a paz, né? A gente sabe que a paz, verdadeira paz, só há em Cristo, né? Essa é a paz que excede o entendimento para quem não conhece a palavra de Deus. Então, como é importante a gente saber ter essa identidade, e essa identidade que a gente vai ter só em Cristo. E então, até então, eu não conhecia realmente, verdadeiramente a Cristo, né? Mas eu já tinha indícios de que era só em Cristo que eu ia ser liberta, que eu ia ser feliz, né? Que eu ia ter a eternidade e muitas outras coisas que a gente, quando lê a palavra de Deus, a gente vai conhecendo. Então, como foi importante, sabe, eu ter sido estimulada a ir à igreja. A gente sabe que hoje em dia não acontece muito isso, principalmente com crianças, adultos, porque muitos se distanciaram, né? A própria escola não ensina os ensinos bíblicos, né? Então, se não for o pai e a mãe para ensinar, fica difícil. Naquela época, na minha época, ainda tinha isso nas escolas, mas hoje em dia não tem mais, né? Infelizmente, isso não existe e não faz parte mais. Então, a responsabilidade do pai e da mãe é muito grande, né? Para quem não sabe, eu sou psicopedagoga, eu sou formada, né? E eu trabalho com crianças que têm algum tipo de distúrbio, né? O autismo, ou crianças que não têm concentração, tem algum tipo de distúrbio, né, em sala de aula. Então eu trabalho nesse sentido, né, e tenho outros trabalhos também. Mas eu me formei nessa área, então eu vejo muitas situações em que as crianças estão sendo abusadas até pelos próprios pais, né, elas não estão vendo o que está acontecendo à sua volta, né, a criança em si, ela não tem esse discernimento, ela acha que está sendo engraçado, né, os adultos estão achando lindo, maravilhoso o que ela está fazendo por ser uma criança, ou falar, né, essas músicas, né, que a gente sabe que são músicas agressivas, né, músicas que vêm deturpar, né, a mulher ou o homem, né, a identidade do ser humano que Deus criou, né, ou no sentido de que venha, sabe, tirar assim como é que eu posso dizer? A inocência, isso mesmo, a inocência da criança. Então, como tá assim, muito assim, eu digo na cara, porque eu conheço a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, mas muita gente que não vive na presença de Deus, que não vive buscando ao Senhor, que não lê a Bíblia, que não lê, acha normal.
né? A gente sabe que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E quando o mundo jaz no maligno, as pessoas estão... O inimigo, ele cega o entendimento, né? Você não está vendo ali, claro, o que está acontecendo ao seu redor. E aí você vai achando engraçado, você vai achando bom, e vem essa moda, a moda disso, a moda daquilo, e a criança vai se rendendo, os pais vão se rendendo, e essa educação vai sendo formada ali, e a criança vai crescendo distante de Deus, e a gente vê que isso não é bom. Então, digamos que em partes eu cresci, né, no ensino da palavra, nesse sentido de que na escola ainda tinha e tudo, mas os meus pais, eles não eram cristãos, né? Outra situação, vou adiantar um pouco, outra situação quando eu já estava na minha adolescência, né, eu comecei a entender, então, de que realmente eu só ia ter a felicidade que muitas vezes a gente encontra em comprar um carro, uma roupa, ter uma casa, em materiais, bens materiais, ou até mesmo... vamos dizer assim, às vezes as pessoas colocam a família em primeiro lugar antes de Deus, né? Enfim, eu entendi daí então que a felicidade, a verdadeira felicidade estaria em Jesus, né? Mas eu tinha um entendimento de quê? Eu posso servir a Jesus e posso estar no mundo. Servir ao mundo e servir a Jesus. Então, eu comecei, primeiro eu tive uma época muito conturbada da minha infância, né? Infância para juventude, vamos dizer assim, dos 16 para os 17 anos. E eu fui, como é que eu posso dizer? O inimigo tomou meu corpo, né? E eu fui usada para o inimigo se manifestar. Eu cheguei na minha casa, né? Assim, com ofegante, ofegando mesmo, né? Assim, muito forte. E aquilo ali foi tomando conta de mim. E a minha mãe olhou para mim e falou, isso não tá muito estranho, o que é que você tem? Eu falava assim, eu não sei, eu tô sem fôlego. É como se eu não tivesse fôlego e eu tinha que respirar mais profundo, e aquilo ali foi aumentando, foi aumentando. Quando eu vi, eu já estava batendo nas pessoas, eu já estava querendo me mutilar de alguma forma, bater, né? Assim, acabar com o meu corpo, porque é isso que o inimigo quer, né? Sim. E aí, eu passei 24 horas, mais ou menos, né, com isso em mim. Meu pai e minha mãe, eles passaram a madrugada orando para aquilo ali sair de mim, eles não conseguiam tirar. E o pensamento, quando estava nesse momento, como era? Então, eu tinha noção de que era assim, era eu lutando comigo mesma. Eu não tinha um controle. Eu sentia que eu não tinha um controle, eu ouvia e sabia o que estava acontecendo ao meu redor, mas eu não tinha força, sabe, para conter aquilo ali que estava acontecendo comigo. E era uma força descomunal, era fora de mim. Tanto é que meu pai é enorme, né? Então ele me segurava e eu ia para cima. Minha mãe também, né? Enfim, para resumir, veio um padre, orou, não fui liberta. Me levaram na igreja também não aconteceu nada, voltei. Chamaram uma pessoa para eu tomar um passe. Espiritismo, né? Nada também. Aí chamaram um pastorzinho que morava na rua, eu não conhecia, mas aí alguém de alguém chamou, porque era um homem que andava, né, na presença do Senhor, chamou ele veio, orou por mim, naquela hora foi. Naquela hora foi liberta. Naquela hora. E aí ele falou, olha, Deus tem uma obra na sua vida, mas você tem que buscar o Senhor, você tem que começar a ir à igreja. Eu naquela idade, 16, 17 anos, eu era dona de si, eu me achava dona de si, sabe? Nariz empinado, que a força era no meu braço, que eu podia fazer o que eu queria, era da forma que eu queria, eu era assim, sabe? Apesar de ser liberta, continuou sendo assim? Não, hoje não, graças a Deus, né? Mas nessa época de juventude, de adolescência para juventude, você acha que você tem o poder, que você tem a força, né? Que é tudo do jeito que você quer, né? Eu tinha uma altivez também, né? Eu era uma pessoa assim que
eu podia, vou fazer, faço da forma que eu quero, né, quando eu quiser. A gente sabe que não é assim, mas a gente só vem aprender isso quando a gente busca em Deus, né? E aí, depois de também ter começado esse processo, né, aos poucos indo na igreja, mesmo assim eu não fui completamente liberta, porque a libertação ela não acontece do dia para a noite. Ela é um processo que você vai vivendo. É como uma cebola. Quando você vai cortando, você vai tirando casca por casca. E aí vai saindo casca por casca. Por quê? Porque vai ter sempre algo que você vai precisar ser liberto. Sempre vai ter algo em nós que a gente vai ter que mudar. Né? A palavra do Senhor vai dizer que a gente tem que se renunciar às nossas vontades, né? As vontades mundanas, né? Que a gente tem, né? Então a gente, é um trabalho, todos os dias, né? A gente vai se despindo da velha criatura, né? A gente não vai do dia para a noite, a gente vai aos poucos se despindo, mas a gente tem que abrir o coração, a gente tem que se deixar ser guiado por Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí eu comecei a participar aí na igreja, mas eu vi as mulheres, as pessoas assim, tipo uma fofoca aqui, uma situação ali, eu falei, eu não vou estar num lugar desse. E nessa época eu já cantava para o mundo, né? Eu era cantora do mundo. Eu cantava forró, cantava músicas de brega, porque eu venho de Recife, faz muito sucesso lá. Já ia para a TV, eu fazia para rádio, então eu andava nessa área, né? Mas eu sabia nesse tempo já que a felicidade só estava em Jesus, né? E eu ficava pensando assim, o tempo que Deus achar que eu tenho que ter aqui, eu vou ter, né? Então eu ficava esperando um tempo desse, né? Eu ia na igreja, mas não era sempre, né? E você vê como eu tinha que ser liberta, né? Quando eu estava na igreja, eu queria dizer ao pastor o que é que ele tinha que fazer, porque eu via pessoas dormindo na igreja, coisas acontecendo assim, fora do normal. Será que só eu vejo isso, né? Então, eu era muito assim, né? Graças a Deus, eu não fumava, eu bebia às vezes, realmente, né? E, enfim, coisas do mundo, quando a pessoa está no mundo, né? Enfim. Mas Deus marcou o encontro, né? Ele marca o encontro, né? E às vezes acontece de uma forma simples, né? Isso não vai ser igual nem na minha vida, nem na da Noemi, nem na sua vida. Mas ele vai nos encontrar em momentos diferentes, em situações diferentes, né? Não vai ser igual o nosso encontro, né? Porque a gente vai contar um testemunho diferente. Eu estou num processo, você está em outro. O Tiago que está filmando está em outro processo, né? Então nós temos aqui processos e vidas diferentes. E então, eu estava num momento da minha vida, eu já adulta, né? Eu tenho 3 filhos, e eu estava assim num dilema do que aconteceria. E eu estava para fazer uma viagem para o Brasil, passar férias, e eu tive um sonho antes de viajar. E esse sonho que eu tive, eu me via como uma criança, eu estava na praia, e eu ia correndo, e eu via aquela água cristalina, eu via estrelas, e eu via como se fosse Jesus, ele colocava as mãos para mim, e eu ia para os braços dele. Ai, que sonho lindo. E aquele sonho ali, ele me tocou assim, de uma forma tão tremenda, que quando eu me acordei, era como se eu tivesse ido no céu e voltado. Nossa, perfeito. Você, né? Imagina a sensação. Foi tremendo, foi tremendo. Então eu pensei, quando eu for para o Brasil, é no Brasil que eu vou me batizar. Eu já queria batizar. Mas eu aceitou a Jesus, mas eu já queria me batizar. E aí lá, eu sei que fiz muitas coisas, né? Eu não estava ainda na presença de Deus, né? Eu estava pé na igreja, ainda, pé no mundo. Era o crente Raimundinho, né? Pois é, né? Então, aí eu sei que quando conheci uma pessoa, e essa pessoa me falou, disse que estava afastada da igreja, e me falou da Bíblia. Aí me lembrei, né? Era a Bíblia que eu tinha que comprar. Eu estou no Brasil, eu tenho que comprar uma Bíblia, né? Para quem não sabe, eu moro na Alemanha. E aí eu sei que fui e comprei a Bíblia, e quando eu voltei para a Alemanha, com essa Bíblia,
Aí eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a viver um novo processo na minha vida, né? Que foi realmente de voltar para o Senhor. E Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu passei uma fase aqui em Portugal, nós estamos gravando aqui em Portugal, para quem não sabe. E aí eu passei uma fase aqui em Portugal, foi quando eu estudei verdadeiramente a palavra e me batizei. Então você vê como os processos de Deus são diferentes, né? Mas, assim, Ele me tirou de lá, de um lugar, e me trouxe para cá. Quando eu fui para o Brasil fazer férias, eu pensei, é lá que eu vou me batizar. Fui na igreja, conversei com os pastores. Esse período de agosto, a maioria das igrejas as pessoas fazem férias, esses coisas afastadas, como é que chama? excursão. Então não tinha. Eu falei, então não vai ser aqui, Senhor. Ok. E aí voltei para a Alemanha. Estava pronta, decidida que queria batizar. Pois é. Mas a gente sabe que é no tempo de Deus, né? E quando eu comecei a estudar aqui, me batizei, voltei para a Alemanha, então eu comecei a ter uma vida com Deus verdadeiramente, né? Mas como eu falei, são processos, é dia após dia, né? A gente não se desfaz da velha criatura de um dia para o outro, não é 24 horas, né? É aos poucos, mas a gente vai abrindo o coração e Deus vai fazendo a obra. Se você não abrir o seu coração, Deus não vai fazer. É você que tem que fazer, você que tem que tomar uma decisão. A decisão de servir verdadeiramente a Deus. Não adianta você servir a Deus pela metade, servir 50%, servir 40%. É até aqui, Senhor. Até aqui eu deixo o Senhor trabalhar. Aqui não. Né? Eu tinha muito isso. Eu vivi muito isso, né? É uma guerra, assim, entre a carne e o Espírito. Né? E o Espírito. Varoa, mas nesse encontro com Deus, diz que foi através do sonho que ficou decidida que iria para o Brasil, iria batizar. E depois tudo foi acontecendo, ficou sabendo da Bíblia, depois aconteceu o que lá não aconteceu, o batismo foi aqui. Então, como assim que foi verdadeiramente que, assim, caracteriza o seu encontro com Deus? Não, na verdade, eu não programei nada. A única coisa que eu me lembrei quando eu estava no Brasil foi que eu tinha que ter uma Bíblia. Isso aí era certo, porque até então eu estava sem. Então eu comprei essa Bíblia e voltei para a Alemanha e comecei a trabalhar, e aí teve situações que eu tive que escolher, né? A nossa vida é feita de escolhas, né? Então a gente tem que viver realmente buscando a melhor escolha, mas pautado, né, nos princípios da palavra de Deus, né? Aí você me pergunta assim, mas como assim você vai fazer uma escolha se você vai ser pautado na palavra de Deus? Porque assim, o que você planta, você colhe, né? Se você vai querer fazer uma escolha que vai ser uma escolha que não vai talvez agradar ao Senhor, né? Que vai ser algo que vai ter consequências, você vai ter que pagar aquelas consequências, né? Apesar de que Deus vai até te perdoar, mas você vai ter que pagar pelas consequências, né? Então, isso é importante a gente ter em mente, entendimento, né? Esse é o caminho que Deus está me levando a contar aqui. Engraçado que antes, quando você me fez o convite, eu escrevi assim, tudo que, tipo um livro, né? Tudo que aconteceu, do início, do meio, do fim, ficou em casa, né? Porque a correria esses dias. Pois é. Então, realmente é o Espírito Santo que está trazendo, assim, os momentos mais importantes que eu tenho que contar aqui como testemunho. E isso são pequenos testemunhos, mas, assim, Deus, ele já, como eu falei, né? O primeiro encontro com Deus foi um sonho, né? Depois, eu tive outros encontros, né? Deus, ele sempre me revelava a fundo situações em sonhos que iriam acontecer. Revelações Deus me dava e eu não entendia aquilo. Mas como assim, gente? Esse sonho, né? E aí, quando eu vi, acontecia. E hoje em dia, Deus me dá revelações em situações que eu vou viver e que eu realmente não fazia sentido. Pessoas que não convivem mais comigo, mas que fizeram parte da minha infância. E quando eu vejo, é uma revelação que Deus está trazendo daquela pessoa, aí eu fico, né? Se é para informar, se é para dizer, Senhor, eu vou dizer.
né? Porque eu estou aqui primeiramente para fazer a tua vontade. Eu não vivo mais para mim, mas vivo para a glória de Deus. Então é isso que eu resolvi, sabe? Independente da situação. Claro, não é fácil ter uma vida cristã. Não é. mesmo. Não é. Mas é aos poucos e a gente vai ver o quê? Pela graça. É a graça. É a graça do Senhor. Né? Não é na minha força, né? Não é na força da minha inteligência, mas é a graça de Deus que me dá meios, sabe? A gente vai errar. A gente vai errar, né? Sim. Porque a gente não é perfeito, a gente não é a quarta pessoa da Trindade. Não é. Não mesmo. Né? A gente é Não falho, mesmo. mas a gente vive uma vida de arrependimento. Senhor, eu errei hoje nesse momento, nessa questão, nessa situação. Venho me arrepender diante de Ti, Senhor. Colocar minha vida é Tua, Pai. Me ensina, me instrui no caminho que eu devo, assim, na escolha que eu tenho que ter agora. Isso é importante, né? Então, dessa forma que foi acontecendo, da forma que Deus queria que acontecesse, né? Sim. Peças Ele vai tirando de um lugar e vai colocando em outro, né? Até a gente estar onde Ele quer. E tem uma preparação para tudo, para viver isso que eu estou vivendo hoje. Eu passei por uma preparação, né? Hoje eu já tenho quase 7 anos, né? Que o Senhor me encontrou. Sim. Inclusive, eu me batizei com a Noemi. Glória. Encontrei ela aqui em Portugal. Você vê como Deus faz as coisas, né? Sim. Um projeto, porque a gente tem um projeto online, tem esse novo projeto aqui, maravilhoso, lindo, né? E a gente tem esse outro projeto de missões online. Sim. E assim, Deus tem unido o propósito, pessoas, né? Isso não é para a minha glória, para a glória de Noemi, mas é para a glória de Deus, gente. Né? Como é bom quando a gente para ouvir um testemunho, porque testemunho ele vai aumentar, fortalecer a nossa fé. E como é importante nos dias de hoje a gente ouvir testemunhos. Porque a gente está precisando. É edificante. Pois é. É só ver que Deus continua trabalhando, continua agindo. Da mesma forma que Ele fazia antigamente, Ele continua fazendo hoje. A diferença é que as pessoas de hoje não querem orar, não querem pagar o preço, mas querem ter vitória. Querem ter a bênção, quer ter o reconhecimento que não é nosso, é de Deus. É tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Verdade. Mas eu aproveito para perguntar. A Varô é muito ativa, perseverante, né? Para poder dar dica para as pessoas que vão assistir. O que a Varô costuma fazer para ser sempre ativa, perseverante na busca? Porque a irmã Varô, a varoa do vaso, aleluia, reteté. A gente conversa assim, é uma bênção. Falou, azulejo do céu, glória a Deus, meu vaso. Verdade. A gente fala assim, glória a Deus, né? E a Varoa criou o grupo, né? Ela é a fundadora do grupo Quarta de Guerra, que a gente participa. Temos o estudo segunda, terça, quinta e sexta, das 7 até umas 8h30, 9h30. No horário aqui, de Portugal. Alemanha. E a gente faz a escala, né? A Varoa a gente faz a escala, geralmente a gente faz ali. E cada um leva um capítulo, né? A gente estuda o livro da Bíblia. E a Varô, ela veio com esse grande projeto, né? E que já temos algum tempo, né, Varô? Na verdade, assim, na época do Covid, né? Do coronavírus, né? Sim, 2020. Eu fazia parte de um ministério, né? E sim, eu tentei ao máximo. A gente não vai ficar parado, a gente vai ter alguma coisa online, a gente tem que se reunir. Então, eu com esse ministério que eu participava antes, eu consegui, né, através do Espírito Santo de Deus que me guiou ali, e a gente fez esse Zoom, era o Zoom, né, na época. Hoje a gente usa o Google Meet, mas era outro aplicativo. E aí, depois eu fiquei pensando com o Senhor, falei para o Senhor que eu tinha um desejo de ter um grupo que a gente pudesse se reunir, não que tivesse, assim, um certo ministério, que tivesse, e o pastor tem que falar, não, eu queria uma coisa mais leve, uma coisa assim que fosse só irmão, sabe, pessoas assim, a humildade mesmo conosco, porque eu vejo isso, eu tinha essa necessidade, era uma necessidade do meu coração, e eu falei para o Senhor, e aí Deus me lembrou, né, que a minha mãe precisava estar conosco, aprendendo a palavra. E aí começamos isso, né? Eu, minha filha Priscila, o David, né? O esposo dela e minha mãe. E a gente começou, né? Com um grupinho, só nós, né? Depois entrou a Varô aqui, ó, brilhantemente, foi bênção demais. E aí começou a crescer, né?
Mas assim, foi aos poucos, Deus foi direcionando, faz assim, faz assim. Senhor, e agora? E como é que a gente faz? Eu faço isso, né? A gente tem que ter essa liberdade com Deus, né? A gente tem que ser aberto, né, com Deus. Então, eu sempre pedia o entendimento, o direcionamento, né, para que as coisas acontecessem da forma que o Senhor, porque quando acontece da forma dele, a gente vai sentir leveza, a gente vai sentir alegria, a gente vai ter crescimento, né, e vem tendo, graças não a mim, mas primeiramente à vontade de Deus e depois a dos irmãos que nos reunimos, né, eu prezo muito por isso, pela irmandade, né? Por mais que cada um tenha seus talentos que Deus deu, os dons e tudo, somos profetas do Senhor, somos missionários do Senhor, né? Mas acima de tudo somos servos, somos filhos do Senhor. Então, nós estamos aqui para servir uns aos outros, né? Independente do grau que cada um seja, se é pastor, se é pastora, enfim. Não, a gente é servo. Né? Jesus, ele nos ensina que a gente tem que ser humilde, né? Uns para com os outros. E é isso que eu busco, sabe? Eu não busco glória, eu não busco estar com esse grupo para trazer. Não, eu busco, como eu moro na Alemanha, a Alemanha é muito difícil para a gente pregar a palavra de Deus, né? A gente sabe por quê, né? Principados, potestades, várias coisas complicadas para explicar aqui, mas a gente precisa ter essa comunhão, esse momento de oração, de intercessão, para a gente ir quebrando isso, e Deus vai nos dando estratégia para a gente trabalhar, né? Eu acho que eu já trouxe pessoas alemãs já para o grupo, enfim, a gente já fez tantas coisas tão legais, e Deus tem nos abençoado de uma forma tão poderosa, tão brilhante. A gente olha que comodidade, a gente dentro da nossa casa, ou aonde a gente estiver, até no trabalho, até no ônibus, né, Noemi? Eu sou exemplo. Pois é, gente, olha, e outra coisa, a gente não tá aqui para apontar dedo para ninguém, porque todos nós somos falhos. A gente vai errar de alguma forma em alguma coisa, a gente não é perfeito, o perfeito é Deus, né? Mas a gente tem que o quê? A gente tem que ter um coração que o Senhor possa ensinar, um coração ensinável, né? Para que Deus venha fazer a obra em nós. Às vezes, sabe, não é preciso só você falar da palavra de Deus, né? Às vezes a gente vai falar da palavra de Deus com um abraço, em ouvir, apenas ouvir o que a pessoa tem a falar, né, a falar algo da parte de Deus, talvez, né, em amor, não precisa ser, né, um versículo, um capítulo, não, né, é coisa simples, a gente vai pregando a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu já? Vou contar um dos testemunhos. Como eu moro na Alemanha, e já faz mais de 6 anos que eu sou batizada, eu ficava perguntando, como é que eu vou pregar? Eu não sei falar muito bem alemão, né, antes. Com 2 anos, 3 anos que eu tinha sido batizada. E aí Deus me deu o entendimento assim, talvez uma camisa, né, que fala Jesus, alguma coisa assim. Aí eu comprei, e aí foi para o trabalho, um dos meus trabalhos, né. Quando eu cheguei lá com a camisa, Jesus, eu te amo em alemão, aí um alemão olhou para mim, Jesus, eu te amo? Como? Assim, ele tipo, ficou chateado, né? Ele não achou bom, não. E aí a outra moça que trabalhava lá também, sabe? Foi uma resistência. E eu não falei nada. E aí eu entrei pro trabalho, e aí uma das minhas colegas chegou para mim no final do expediente e falou assim, nossa, o meu pai, ele é também cristão praticante, e eu não sou como o meu pai, cristã praticante, e o meu marido, a gente, é como se ela fosse católica, vamos dizer assim, né? Porque ela é de outro país. E aí, ela disse, mas eu fico tão feliz que você trouxe a palavra de Deus através de uma camisa, né, falando, e ela se emocionou e chorou. Então a gente vê que as pequenas coisas, para nós, são coisas tão importantes. Às vezes a gente não dá a mínima, né, andar uma camisa. Ah, mas às vezes a pessoa está andando com a camisa, mas não está fazendo o que é a vontade de Deus, né, o que é correto, né.
Mas a gente não sabe o que é que vai impactar no coração de alguém, né? Às vezes é uma lembrança, assim, de lembrar de que existe um Deus maior do que todas as coisas. Às vezes as pessoas estão tão ali afundadas, sabe, na diversidade, no problema, que elas não estão enxergando ou elas não estão vendo Jesus. E às vezes quando você vê em alguém, né, Jesus, aí já lembra, eu tenho uma esperança, porque Ele é a esperança, né? E aí você vê que, eu já estava esquecendo. E você me lembrou. Então, é assim que a gente prega a Jesus, né? Primeiro nas nossas ações, nas nossas atitudes, Sim. né? Então, eu posso dizer que em várias circunstâncias na minha vida eu tento pregar a Cristo, né? Não é só nas redes sociais, né, que eu prego a Cristo, mas na nossa vida, nas nossas atitudes é importantíssimo, né? Sim. Não é fácil a gente ter um convívio cristão, não é? Por mais que a gente queira acertar, por mais que a gente queira fazer a vontade de Deus, a gente vai errar, né? Mas a gente tem que ser sábio com as palavras, a gente tem que ter esse entendimento de que não é na força da nossa vontade ou do jeito que a gente é. Deus vai nos usar como a gente é, mas para glorificar Ele de uma forma que Ele quer, né? Sobre cada um de nós. Sim, é verdade. E voltando para o nosso grupo de estudo que nós temos, né? A irmã Adriana é a fundadora, glória a Deus. Diariamente a gente está lá online, né? Diariamente, que é bem da semana toda, só quarta que não. E aos fins de semana, quando eu entrei, eu sou um testemunho. Quando eu entrei lá, a gente começou a participar e eu comecei a achar bem interessante. E eu tinha muita dificuldade de levar a palavra. Lembra até de orar? Eu tinha vergonha, eu era bem, sabe, orava assim mais em silêncio. E lá eu senti que é tipo é como se fosse uma escola de estudo bíblico, porque lá, por exemplo, é como a irmã falou, não é só para pastores, lá todos podem levar a palavra. Só que não é também chegar ontem e já entrar, não, a gente vê, né, quem que tá indo, quem que tá participando, quem que tem responsabilidade, quem que pode estar sempre presente e pode trazer a palavra, né? Porque também não podemos, assim, abrir e falar, já chegou, não. Tem que ter ali um tempo, a gente tem que ver se tá ok. E ali eu fui desenvolvendo a parte da palavra, a parte da oração, e hoje eu amo participar. Eu entrei assim, abri e falava, amiga, entra no grupo, entra. Aí falava, ai, amiga, eu falei, quando ela é todo dia, e eu ficava assim, ai, meu Deus, amiga, todo dia? Eu falei, mas como você consegue todo dia? Ela, entra, amiga, entra. Eu falei, então tá bom. É a melhor coisa que eu fiz, porque lá eu desenvolvi na oração, eu desenvolvi na leitura, na palavra, eu desenvolvi em tantas coisas que hoje aqui eu fico impressionada. Se não fosse aquele grupo, e se Deus não tivesse tocado a varoa, hoje talvez eu estaria empacada nessa área da minha vida. Porque a gente pode participar, por exemplo, da igreja. A gente vem na igreja, a gente lê com o pastor, a gente faz aqui. E depois a gente pode fazer a leitura, mas a gente não tem o mesmo entendimento de quando nos reunimos. Porque quando a gente nos reúne, Deus ele tá ali presente, você tá vendo outras pessoas ali, então você fica animada para saber o que aquela pessoa tem de entendimento. E muitas das vezes você estuda, lê, faz seu estudo, mas quando você vai levar a palavra, não sai nada daquilo. E aí a sua palavra falou com alguém do grupo que testifica com outra pessoa e você vê Deus agindo ali. E as orações, a gente coloca lá muitos pedidos, a gente vê testemunho, 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 testemunho. Deus continua agindo, a gente tem que se posicionar. E eu acho que a Varoa é um grande exemplo mesmo. Nunca para, é uma ativa mesmo. Lá agora a gente tá fazendo salmos, né? E são 150, a gente já está nos 70, 60, por aí, 60. Não, já passou de 60, está em 70. 70, o meu é 72 segundos, por aí. Então já estamos avançando, a gente sempre não para. E a varoa não para, e isso é uma bênção, eu sei que é luta, é muita luta, né, porque o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, porque cada vez que ele se levanta, é uma vitória a mais que a varoa vai ter. Porque ele se levanta porque ele sabe para que Deus chamou a varoa. Então o que ele faz? Ele tenta fazer de todas as formas, fala, não, ela não vai avançar. Pera, eu vou pegar aqui, vou pegar ali, vou pegar aqui, vou pegar ali. Mas quando Deus ele entra na história, na vida,
tudo é mudado, tudo é transformado. Então eu creio que tudo tem um propósito, e ainda mais esse propósito é missionário, esse propósito é de missão, porque não é somente para uma pessoa, é para várias pessoas, é para todas as pessoas, é para quem quer participar. E isso é maravilhoso, e o grupo não para. É como a gente vê, quando a igreja ela está crescendo, ela está evoluindo, é porque Deus ele está no negócio, e nosso grupo está crescendo, está evoluindo, está entrando gente, tá? Glória a Deus. É gente que precisa, todos nós precisamos, mas se colocarmos Deus no princípio de tudo, tudo dará certo. Vamos passar pelas lutas, pelas provas, por decepções, por choro, por perda, mas só vitória depois, vitória, 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 vitória. Assim, eu sempre coloco diante de Deus, né, situações que estão me incomodando, né, para que Deus venha agir. Sim. E primeiro a gente começou com o grupo e a gente faz esse estudo, né, um capítulo por dia da palavra, e oração, intercessão, louvor. E depois vem essas mensagens, né? Quem faz parte de grupo sabe que o povo posta, né? Vídeo. É bom dia de todos os estilos. Pois é, então eu falei com o Senhor, Senhor, tá me incomodando. Tá me incomodando por quê? Porque é muito fácil você pegar um vídeo, copiar e colar e jogar lá. E o importante é que a gente seja usado, Deus quer nos usar. Porque você, quando começa a copiar vídeo, mensagem, é claro que isso vai ajudar, muitas vezes vai ajudar. Eu não estou dizendo que isso é errado, não é isso, né? Tem um propósito, né? Mas não é sempre. Então, às vezes, se você não se tocar, começa a ser religioso, sabe? Religiosidade, feito as pessoas que são pagãs, começa a fazer a mesma coisa. E isso começou a me incomodar. E aí Deus falou sobre Salmos, né? A gente está fazendo esse propósito de Salmos, mas Deus já falou mais na frente já de outro propósito que vai acontecer. Para quê? Para que a gente fique em movimento da palavra de Deus. Para que a gente venha pregar para nós e para quem está ali para ouvir. E até quem não está ali também está recebendo, porque às vezes eu mando para outras pessoas também. E é isso que é importante, porque a palavra de Deus é como um maná. A gente vai comer um maná hoje, mas amanhã vai ser outro maná. Sim. E muitas vezes a gente esquece disso. Com os afazeres, né, a correria do dia a dia, a gente esquece disso. Então, como é importante a gente... hoje o maná foi esse, eu meditei nisso. Eu sou uma pessoa que eu me policio o tempo todo. Eu também estava muito assim na rede social, no Instagram, passando 20, 30 minutos. Misericórdia, Senhor, eu tenho que sair daqui. O que é que eu vou fazer? Aí, eu tenho alguns aplicativos, comecei a colocar, agora fazer planos. Estou estudando o Novo Testamento, todo dia eu leio um capítulo. E Salmos, só que eu estou bem adiantada, né? Eu também faço Salmos. Então, quer dizer, eu estou sempre ativa nesse sentido. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que estar nisso, né? Sim, em vez da gente estar... Porque é muito rápido quando você está ali no Instagram, aí você vê a vida de uma pessoa, daqui a pouco você vê de outra, daqui a pouco você já... Pronto, já foi, um dia já passou inteira. Já passou 1 hora, já passou 2, e você ali. Sim. Então eu disse, não é para mim isso, não. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. E aí foi quando o Senhor me deu esse entendimento de que eu tinha que fazer esses planos, né? E aí eu venho acompanhando todo dia. Eu leio um capítulo do Novo Testamento, a gente estuda o Antigo Testamento, aí eu faço o propósito de Salmos, tem esse propósito de Salmos do grupo. Não para, varão. Não, eu tenho um livro que é só para glorificar Deus, só para falar das partes da Bíblia que vai glorificar Deus mesmo. Tem um outro caderno que é de oração, tem outro... Eu tô sempre assim, eu tenho uma rede social que eu glorifico a Deus, que é o Seguidor de Fé, né? Que é só para trazer a palavra de Deus através da minha voz, né? Então, de todas as formas, eu pergunto ao Senhor se eu tenho mais alguma forma de glorificar Deus. É isso que eu nasci para isso, né? Então, eu me alegro com isso. Né? E sobre, como a Noemi contou aí, esse testemunho maravilhoso aí, não só é engraçado que quando você entra num grupo que você vê que o povo tá ali animado, cada uma hora fazer, a pessoa fica assim, nossa, menina, aqui o negócio né, o povo tá bem adiantado, eu vou ficar aqui quietinha, vou só ouvir. A princípio é assim, mas depois que a pessoa começa a fazer parte
né, fica ouvindo ali, a pessoa quer também, sabe? Isso é a água de Deus, né? Isso que Deus faz. Eu vou contar mais um testemunho aqui que o Senhor me orientou para contar. Glória a Deus. Um dos, né? Esse testemunho é um testemunho de cura, muito poderoso, tá? Eu fazia parte, logo no início de um ministério, e nesse ministério teve um encontro, veio uma irmãzinha de um outro país, e ela veio pregar, e aí naquele momento ali, o Espírito Santo veio sobre mim muito forte, e aí a irmã reuniu as pessoas. Eu não conhecia muitas pessoas que estavam ali, apesar de estar ali já há algum tempo, eu não conhecia todas as pessoas, e teve um momento ali que essa pessoa que estava do meu lado, que eu nunca tinha visto na minha vida, ela não estava conseguindo falar, ela não estava falando, ela estava doente. E ela disse que fazia um tempo ela não estava trabalhando, porque ela estava doente. E aí essa irmã, né, do manto de Jeová, Oh, glória. ela disse, você comigo, né? Ela sentiu o Espírito Santo em mim e ela disse, você vai orar por ela e vai botar a mão no pescoço dela. E aí eu orei. Aí não aconteceu. Aí a irmãzinha falou assim, mas você tem que crer. Porque não adianta ela fazer e você não, porque a palavra do Senhor também, né, tem uma passagem que quando Deus foi curar aquela criança, a menina, ele só deixou o pai e a mãe, e o resto das outras pessoas que não estavam crendo, tinham que sair da casa dela, né? Tinham que esperar do lado de fora, enquanto ele fizesse, né? Então, quando eu fiz a primeira vez, não funcionou, depois ela veio e pediu a mim, eu vou crer que eu vou ser curada, você vai botar a mão no meu pescoço e eu vou sair daqui curada. Eu falei, amém, eu creio, em nome de Jesus. E aí eu fiz, não deu 5 minutos, ela começou a falar, mas ela foi falando aos poucos, né, bem devagar, e foi falando, foi aumentando a voz dela. Foi uma coisa assim inexplicável. Nesse dia, eu saí de lá, parecia que eu estava pisando nas nuvens, porque é sobrenatural o que Deus faz, é sobrenatural, né? Não teve só esse, teve outros também que Deus me curou de um como é o nome que a pessoa tem no pescoço? Aqui no... Amígdalas. Não é amígdalas, não, é outro, eu não me lembro agora, Schulterkruse, em alemão, eu não me lembro agora não. Mas Deus me curou, né? Eu saí da minha casa, fui para não foi retiro não, foi para uma vigília, e eu disse, Senhor, eu vou ser curada em nome de Jesus. Eu fui com esse intuito, fiz jejum, faça jejum, irmão, faça jejum, viu? Porque é muito bom. Até antes de não render totalmente ao Senhor, antes de não me batizar, eu fazia jejum também. E eu via o acontecer, o agir de Deus. É poderoso, né? Quando você crê, né? Você crê. E aí, quando aconteceu isso, eu fiquei assim, sabe, muito feliz. Depois, não foi na hora, né, que eu vim saber. Eu vim saber depois que eu marquei a consulta e eu recebi o resultado de que eu tinha sido curada. E eu tinha que tomar a medicação 1 hora antes de eu tomar café de manhã cedo. Então, eu me sentia muito cansada. Nossa, deprimida. Nossa, tudo eu ficava assim, não é possível isso comigo. Meu Deus, porque eu sou uma pessoa ativa, né? Muito. E aí, graças a Deus, Deus me curou. Então, isso é só alguns testemunhos, né, que eu tô contando aqui, não vou contar muitos, todos, né, porque Deus é tremendo e o tempo não vai dar. Mas, assim, como é bom falar da obra do Senhor, né, o quanto Ele tem feito. No nosso grupo, o primeiro grande testemunho, né, além de nos reunirmos para glorificar Deus, foi a cura da irmã Lucicleide, de câncer. Né? Ela foi curada de câncer. E vários outros testemunhos tremendos que Deus fez. Né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Se você precisa de fé para crer, né? Busca o Senhor, peça ao Senhor que te ajude, porque Ele vai fazer. Né? Ele quer fazer. Né? Deus quer fazer sempre o bem. Né? Isso é o primordial dele. Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Né? Então, o quanto Deus é bom, tem falado conosco, né? E sonhos que Deus tem me revelado muitas coisas, muitas situações,
né? Eu cheguei a curar nos sonhos. Então, é tremendo. O Senhor faz coisas tremendas. Queira viver isso, sabe? É isso que me faz, assim, fazer a obra com empenho, com amor. Por isso que eu tô aqui, assim, porque é Deus que me dá motivos, é Deus que me dá força, que me dá ânimo. Eu não vou dizer que tem dias que são fáceis. Não é. Não vai ser para ninguém. Para ninguém vai ser. Você pode realizar várias curas, várias libertações. A gente vai ouvir Paulo, o livro de Paulo, ele vai nos orientar o quanto ele sofreu. Ele tinha um espinho na carne, o quanto ele sofreu. Você vai ler, a palavra de Deus vai dizer que ele foi várias vezes submergido no mar, ele foi espancado, ele foi preso. Quantas coisas aquele homem viveu, e ele realizou proezas, prodígios, né? Mas ele era um homem, né? Então, às vezes a gente sai da igreja porque, fulano não olhou direito para mim, fulano não falou comigo, não deu um oi, não deu uma paz do Senhor, ou então o pastor fez assim, o irmão fez assado, né? Mas esquece que a gente tem que olhar para Jesus. O nosso modelo é Jesus, não é o irmão da direita nem da esquerda. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, né, que a gente não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para a frente. Primeiro prosseguir para frente, né? E segundo, olhando para o Senhor Jesus, olhando, porque nós não somos perfeitos. Nem eu sou perfeito, nem você é perfeito. Embora tenha acontecido algo com você na sua caminhada com Cristo dentro da igreja, que você se desmotivou, né? Mas não deixe chegar isso ao seu coração, né? A palavra do Senhor diz, guarda teu coração, que dele procede, né? Sim, todas as coisas maravilhas do Senhor. Então, volte o teu sorriso ao Senhor, né? É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que faz tudo na nossa vida, né? Estamos aqui para aprender, somos uma igreja. A igreja é feita de pessoas, não são feitas de pessoas perfeitas, né? Não são, não vai ter, não vai existir nenhuma igreja, nenhum ministério. Mas se você está se sentindo preso numa caixinha, muda de ministério, muda de lugar. Deus não vai te recriminar com isso, não. Ele quer ver o teu bem, Ele quer o teu bem. Amém? Sim. Então, é importante a gente lembrar, né, disso. Porque quantos estão aí, pensando assim, saiu de tal ministério e foi parar em uma situação ruim. Saiu da presença de Deus. Como é importante a gente ter esse entendimento, né? Eu sou uma pessoa que eu já tive tantas experiências, mesmo morando aqui na Alemanha, tendo poucas igrejas aqui, mas eu já aprendi tanto. E a gente aprende com, a boquinha, fechadinha. É verdade. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Foi um prazer, Vaso. Foi uma honra. Amém. Que veio aqui. Eu sei que vidas serão edificadas. Amém. Que esse testemunho será contado nos 4 cantos do mundo. Em nome de Jesus. E que cada palavra aqui vai surtir efeito na vida de alguém. Vai. Porque esse é o intuito, de falar da graça de Deus. Do testemunho do que Deus tem feito na vida de cada mulher virtuosa. Amém. Porque a Varô é uma mulher virtuosa, ativa e que não para. Então, que sejamos como a Varô, né? Ativas em Cristo. Isso. E disponíveis para estar buscando, né? Porque muitas das vezes as pessoas colocam tudo acima de Cristo e depois quer que Deus age, quer que Deus cura, quer que Deus entre, quer que Deus liberte. Mas a pessoa não está disponível nem para entrar num grupo de estudo para ficar ali ouvindo 1h30, 2 horas, um estudo bíblico, um capítulo. Não vai ser nem 1h30, né? Vai ser no máximo 30 minutos. Às vezes é bem 40 menos. minutos. Sim. E as pessoas não estão disponíveis, então tem que estar disponível para Cristo. Se você não está disponível para Cristo, você também não vai estar disponível para receber a vitória, para receber Ele na sua vida, para receber a transformação. Então que tenhamos os nossos olhos espirituais abertos, porque daqui uns dias não estaremos mais aqui, né? Porque todos os sinais indicam isso. Que a volta do Pai está próxima. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, não, eu me vi assim, meio que, é engraçado, né, que eu cantava para o mundo, fazia coisas para o mundo, e de repente, né, muitas pessoas não aceitaram, né, eu recebi, assim, eu também dançava, né, fazia samba, show de samba, e eu fiz um ato profético, peguei todas as roupas que eu usava, botei do lado de fora na minha casa, taquei álcool e joguei fogo.
o fogo ficou tão Uau. forte que ele queria ir para minha casa. Foi uma coisa assim tremenda. Então muitas pessoas ficaram assim, sabe, na minha rede social. Eu tirei várias coisas, né? Vários vídeos da minha rede social. Então as pessoas ficaram impactadas com o que eu fiz. E é isso. Olha, se a sua vida cristã não está impactando ninguém, cuidado. Cuidado. Porque é isso que a gente tem que... Deus, ele nos ensina isso. A gente tem que ter a mente de Cristo. Se você está vivendo um evangelho parado, se as coisas não estão acontecendo, não está... Né? O inimigo não está se levantando, vigia. Tá estranho esse negócio. Não fique nessa... tá muito ok a parado. Vida. É crente? Quem que você tá servindo, hein? Pois é, tem que abrir os olhos espirituais. Pois. Eu oro para que cada um que venha receber esse podcast, que venha ouvir o que foi dito aqui, né, que venha receber no nome de Jesus, e que vidas sejam alcançadas, né, para a glória de Deus, e que você venha pesquisar. Abra a palavra de Deus, leia, porque Deus, ele vai falar. Não tem como ele não falar. Sim. Não é nem através do nosso testemunho até. Abra a palavra de Deus e leia. Passe ali alguns minutos com Deus e você vai ouvir Ele falar no seu coração. E você vai contar os seus testemunhos. Eu creio, em nome de Jesus. Vaso, muito obrigada pela sua participação. Deus continue te abençoando. Deus continue abençoando o ministério, seus vários ministérios, porque eu creio que serão muitos e que muitas vidas serão alcançadas através da sua vida. Porque o seu testemunho é forte, ainda será muito, muito mais forte ainda. Porque grandes são as lutas, mas maior é a vitória que Deus tem na sua vida. Então, que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa, todos os seus projetos. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. E foi uma honra saber mais um pouco sobre a sua história, sobre a sua infância, né? De compartilhar isso não somente comigo, mas com todas as pessoas que irão ver e assistir. Muito obrigada e que Deus te abençoe muito. Amém. Eu agradeço a todos, no nome de Jesus. Tchau, e que vocês possam viver o sobrenatural de Deus, porque é isso que eu vivo, é o sobrenatural de Deus, dia após dia, né? Nós vivemos. Glória a Deus. Eu fico muito feliz por essa irmã maravilhosa aqui e que ela continue crescendo e prosperando, assim também como a sua vida. Que você se entregue a Cristo Jesus, que melhor não há. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigada, Tiago. Deus abençoe a sua vida. Tchau, povo de Deus.